a gente vai falar um pouquinho sobre privatizações, especialmente a da Caixa Econômica Federal. Entidades da sociedade civil lançaram um manifesto contra a medida provisória 995, que foi editada no dia 7 de agosto pelo governo Bolsonaro e que permite a divisão da Caixa Econômica Federal em várias empresas, as chamadas subsidiárias, que poderão ser vendidas sem autorização do Congresso. Para a gente entender os impactos dessa privatização para os trabalhadores, principalmente da Caixa, conversamos com Sérgio Takimoto, que é presidente da FENAI, a FENAI que é a Federação Nacional das Associações de Pessoal da Caixa Econômica Federal. Oi, Sérgio, tudo bom com você? É um prazer te receber novamente aqui no Bom para Todos. Boa tarde, Thalita, o prazer é todo meu poder falar aqui com vocês. Explica para a gente, vamos tentar entender quais os impactos, principalmente para os trabalhadores nesse momento, em que se discute a possível privatização, venda de subsidiárias aí da Caixa Econômica Federal. Conta para a gente. Como você disse, no dia 7 o governo editou essa medida provisória, né, que permite a criação e venda de subsidiárias, né? A novidade nesse decreto é a possibilidade de vender as subsidiárias. Tanto que o governo, a Caixa, no dia 12, já soltou um comunicado ao mercado anunciando a abertura de capital da Caixa Seguros. Nesse primeiro momento, pode não ter um impacto direto para os empregados da Caixa, né? Mas a médio prazo e a longo prazo, se isso vier a acontecer, as vendas das subsidiárias da Caixa, cartões, seguros, distribuidora de títulos de valores imobiliários, o banco digital, o esvaziamento do fundo de garantia, a curto e médio prazo isso representa um grande perigo para nós, né? Não só para nós, empregados da Caixa, porque vai reduzir o tamanho da Caixa, a Caixa pode vir a ser privatizada como um todo, ou então perder muito do seu papel que hoje ela exerce. Isso pode representar um grande perigo para o emprego dos empregados da Caixa e para a população vai representar a perda de vários programas sociais que são administrados e que são financiados pela Caixa, porque a Caixa vai deixar de ter recursos advindo desses segmentos, né? Advindo da administração de cartões, da venda de seguros, da gestão das loterias e do fundo de garantia. Então, a médio prazo, isso pode representar um grande perigo para todos nós. Sérgio, há alguma garantia de emprego caso essas subsidiárias sejam de fato vendidas? Não, assim, não tem nenhuma. O empregado da Caixa é contratado pela CLT, né? O que ele tem, assim, pelos normativos da empresa e pelo acordo coletivo, o empregado da Caixa só pode ser demitido depois de um processo administrativo, né? Então, assim, na Caixa, o empregado não é demitido sem justa causa ou por justa causa, só por justa causa, não tem normativo, não é permitida a demissão sem ter um processo administrativo. Então, nós temos uma certa garantia, né? Não temos estabilidade, porque somos seletistas, mas há uma certa garantia no emprego, né? Mas essas subsidiárias que são criadas, quem trabalha nas subsidiárias não tem o mesmo direito de quem trabalha na Caixa Econômica, né? Aí não tem depende de negociação. Claro. Partidos de oposição, inclusive, entraram com uma ação do STF para tentar, de alguma forma, reverter esse processo de possível privatização. Vocês, entidades que representam os trabalhadores, também entraram com ação, é isso? Nós estamos preparando já, devemos entrar hoje ou na segunda-feira, também com uma DIN, né? Os partidos de oposição, 6 partidos entraram com uma DIN, né, que é uma ação de inconstitucionalidade contra essa medida provisória, porque essa medida provisória visa burlar uma decisão do Supremo e mesmo a Constituição Federal, que não permite a venda de subsidiárias, né? Então, essa medida provisória 995 vem no sentido de querer dar uma certa legalidade a essas medidas de venda e privatização da Caixa Econômica, né? Vender as subsidiárias. Então, essa medida do governo só vem para isso. Então, vem burlar uma decisão do Supremo Tribunal Federal que proíbe a venda de empresas mães, como eles dizem, né? Vender a Caixa Econômica, vender a Petrobras, sem ter autorização do Congresso. Então, o governo, para criar uma subterfúgio, uma fraudar essa decisão, ele cria subsidiárias para ir vendendo partes da empresa, né? Então, por isso que existe essa DIN, porque ela é muito genérica, também porque ela é muito genérica,
Então, os partidos de oposição entraram e nós, entidades representativas dos empregados da Caixa, também estamos preparando uma DIN para entrar hoje ou nos próximos dias. O fato de ter sido editada uma medida provisória para que essa divisão da Caixa seja feita também chama atenção, né? Porque medida provisória geralmente é para algo urgente. E vocês questionam, inclusive, essa edição de uma medida provisória, essa forma como foi feita, né, Sérgio? Com certeza, porque a medida provisória, como se diz, tem que ser um fato urgente, uma coisa relevante, né? E, pelo contrário, você vender uma empresa, qualquer que seja a empresa, nesse momento de pandemia e de crise econômica, a gente sabe que todos os valores das empresas estão subavaliados, né? Estão rebaixados nesse momento de crise econômica. Então, quem que beneficia num momento como esse você vender uma empresa pública ou qualquer empresa? Somente o mercado financeiro que tem recursos, né? Então, essa medida provisória só tem um beneficiário, que é o mercado financeiro. Então, nós estamos questionando essa medida provisória, nessa urgência, nesse momento. Estamos questionando também porque ela é muito abrangente, né? E principalmente assim, porque ela vem a burlar um decreto, uma Constituição Federal. Então, são vários argumentos que a gente tem que demonstram que não tem a necessidade, não há urgência para isso. Então, nós estamos entrando com essa DIN, questionando tudo isso. Os partidos de oposição também entraram, e nós também vamos entrar, porque nós não podemos permitir que o governo se desfaça do patrimônio nesse momento algum, mas principalmente num momento como esse, é vender a preço de banana o nosso patrimônio, que foi construído com tanto sacrifício de toda a população brasileira. Essa é uma certeza, inclusive, que essas subsidiárias vão acabar sendo vendidas a preço de banana. Com certeza, né? Porque se você pegar, por exemplo, seguros, a Caixa Seguradora é a quarta do mercado, é a quarta seguradora do país, né? Então, assim, é um patrimônio muito grande. E por que vai vender? Se você pegar os bancos, Bradesco, Itaú, nenhum deles, a seguradora é própria, não tem parceiros, né? Se eles não vendem, é porque é um excelente negócio. E por que o governo tem que vender, né? Então, assim, isso é uma coisa inexplicável. Nenhum banco abre o capital da sua seguradora. Por que a Caixa tem que abrir? A mesma coisa, cartões. Cartões significa 30% do Bradesco, do faturamento do Bradesco vem de cartões. Na Caixa representa 20%. Ou seja, tem muita coisa para crescer, tem muito ainda. E por que vai abrir o mercado, vai abrir o capital? Vai se desfazer disso, né? Outra coisa é a distribuidora de títulos e valores, que ela quer criar para também privatizar. O Banco do Brasil fez isso, depois o próprio presidente do Banco do Brasil fez uma declaração se arrependendo de ter vendido suas subsidiárias, porque no primeiro momento vai entrar dinheiro, né, da venda das empresas. Mas depois, nos anos seguintes, você deixa de ter esse recurso, porque você vai ter que dividir com o seu sócio, né? Então, é um grande prejuízo para a Caixa, para o país, porque são recursos que são investidos em programas sociais. Claro. Eu conversei com a Rita Serrano, no Brasil TVT, aqui no domingo, ela que é coordenadora do Comitê Nacional de Defesa das Empresas Públicas, e ela fez um comparativo bastante interessante com um carro, e ela falou assim, que conforme você vai vendendo partes desse carro, o que acaba sobrando é só aquela carcaça, e daí isso, de repente, se torna mais fácil, até para a opinião pública, depois você conseguir vender o inteiro, né? Porque daí, se tratando da Caixa Econômica Federal, depois você conseguiria privatizar com aprovação, inclusive, do Congresso, porque a opinião pública já foi modificada depois disso tudo. Você acredita que é um pouco isso que eles estão tentando fazer? A Rita também é conselheira de administração da Caixa, representante dos empregados, né? A analogia é perfeita, né? Porque o que está acontecendo é isso mesmo. Estão sucateando a Caixa, assim, estão esvaziando, estão piorando a qualidade de serviço, estão piorando as condições de trabalho dos empregados. Esse pagamento do auxílio emergencial, com todas as dificuldades, nós conseguimos fazer um bom trabalho, mas à custa de muito sacrifício dos trabalhadores da Caixa, estão trabalhando 12, 14 horas, de segunda a sábado, inclusive, às vezes, né? E o que acontece? As filas enormes estão voltando nas portas da Caixa. Então, assim, para a opinião pública, começa a ver assim, uma empresa que coloca os trabalhadores, as pessoas a esperarem 3 horas para receber o seu pagamento.
a tecnologia da Caixa não se investe, né? Se vê os problemas no aplicativo. Então, isso começa a imagem da empresa começa a ficar ruim, né? Começa a ficar desgastada. Então, o que acontece? Aí a própria população começa a se voltar contra o patrimônio público. Porque volta aquele senso comum de que tudo que é público é ruim. Né? Tudo que é público é ruim, o que é bom é o privado. Porque você olha as filas na Caixa, olha o Bradesco e Itaú, não tem fila. Né? Só que a população não entende que eles não quiseram atender o auxílio emergencial justamente por disso. Não querem a população lá dentro, o povo mais carente. Né? Então, isso sobra para a empresa pública. Então, isso não é dito. Né? Assim como fizeram o sucateamento da educação, da saúde, eles têm que fazer isso também com a Caixa, com as empresas públicas, para tentar passar para a população essa imagem de serviço ruim, que não presta um bom serviço. Que, se a gente vender, privatizar esses setores, a Caixa vai poder se focar no negócio. Esse é o argumento que eles vendem, né? Inclusive para os próprios empregados da Caixa. A gente vai vender seguro, cartões, e a gente vai se focar aqui no nosso negócio principal, a gente vai ter condições de prestar um serviço, um atendimento melhor. Esse discurso, essa fantasia que eles tentam passar para todo mundo. Mas, na verdade, o que está acontecendo é essa analogia que a Rita fez muito bem, que eles estão vendendo partes, estão vendendo motor, estão vendendo os bancos, e na hora que sobrar, só vai sobrar uma carcaça, ainda velha, desgastada, que pode vender, pode fechar, que não vai fazer a mínima diferença. Puxa vida. Sérgio, qualquer novidade, inclusive na ação que vocês vão apresentar, eu te convido para voltar para cá, para nos informar então sobre esse processo em relação a essa medida provisória 995. Sérgio, muito obrigada novamente pela participação, viu? Eu que agradeço, Thalita, a gente está sempre às ordens, para nós é um prazer poder ter esse espaço, que é muito importante, porque são esses espaços que ajuda a gente a falar com a população, ajuda a gente a fazer uma grande ação em defesa da Caixa e do patrimônio público. Obrigado. É isso, o espaço é de vocês. Obrigada, Sérgio. Até mais. Tchau, tchau.